O que nos torna humanos são as nossas justificativas. Eu digo isso porque humano algum é treinado para ser objetivo. Nós não somos treinados para fazermos como diz o slogan magnífico da Nike: Just do it. Humanos criam desculpas e criam justificativas. E por que eles fazem isso? Porque se perguntam porquês. Há pacientes que, quando estão seguindo um planejamento alimentar, eles começam a ter um declínio a partir de algumas semanas, a qual eles começam a perguntar-se por quê. Por que eu estou fazendo isso se eu posso não estar vivo amanhã? Por que eu vou fazer isso se é só para seguir um padrão de beleza imposto por uma pessoa que eu nem conheço? E isso se chama desculpa. Essa é a dificuldade que os humanos têm em seguir, boa parte deles, ao menos os que eu atendo, em seguir um planejamento alimentar, que deveria ser uma coisa simples. Tu recebes uma folha, nela contém alimentos, e tu não precisa nem pensar, só precisa seguir aquilo. Não era para ser simples assim? Mas eu admito que não é tão simples assim. E não é simples porque humanos ainda funcionam como primatas. Nós temos dois comportamentos que eles são de classe inibitória, ou seja, são comportamentos que nós só podemos inibir, que é a busca por alimento e a busca por coito. Então pense na seguinte situação: tu terminas uma relação, tu perdes o coito e tu vais ainda buscar primeiro alimento, depois tu baixas o Tinder. Tu vais buscar alimento porque tu já saías da tua dieta durante a relação e tu podias encontrar qualquer desculpa para isso. Seja porque é sábado as pessoas têm que ir comer fora, ou seja porque houve uma briga com a namorada e tu foste procurar consolo na comida, não importa. E tu vais baixar o Tinder, porque tu acabaste de perder o teu coito, então tu precisas de outra fonte de coito. Tu consegues entender o padrão aí. Então, quando eu digo que o que nos faz humanos são nossas justificativas, eu não estou brincando. Todo comportamento, exceto aquilo que tu precisas de autocontrole e que tu precisas aprender, ele já é automático, inclusive aquilo que tu pensas e aquilo que tu justifica para ti. Isso já está com você, isso não irá causar nenhum gasto de ATP. Pensar não gasta energia, mas mudar um comportamento e reestruturar o teu cérebro de modo a ele funcionar diferente, sim, isso gasta energia e o teu organismo quer evitar gasto de energia. O que podes fazer com isso? Tu podes justificar, assim tu poupas esse gasto, tu não mudas coisa alguma e tu continuas justificando. Eu trabalho para paciente bulímico. O bulímico é muito interessante de atender porque o bulímico tem comportamentos padrões como qualquer outra pessoa. Contudo, como ele provavelmente já passou por algum treinamento com psicólogo ou psiquiatra, ele adquiriu novas palavras e novos meios de justificar o próprio padrão comportamental. Eu não consigo ver bulimia como uma doença, justamente porque é um padrão comportamental, como qualquer outra pessoa que tem padrões comportamentais. E esses padrões, eles são garantidos pelas justificativas. Porque quando tu começas a perceber que tu funcionas em ciclo e que tu precisas eliminar essas justificativas, tu começas então a criar justificativas para continuar justificando e voltando a funcionar em círculos. Porque funcionar em círculos é o comportamento automático e é aquilo que não gasta energia. No caso do bulímico, haverá uma grande gama de palavras aprendidas com os profissionais da psicologia para justificar aquilo que ele está fazendo. Então, o paciente fica procurando formas de compreender o que está ocorrendo com ele no formato de palavras, tá? E ele consegue atingir muito pouco da sua necessidade de mudança. E isso vai funcionar também da mesma forma com qualquer outra pessoa que precisa seguir um planejamento alimentar. Lembra-se que eu falei da desculpa do padrão de beleza? Sim, isso ocorre em várias pessoas e elas contam a mim sempre as mesmas coisas e às vezes na mesma ordem. Outra coisa são familiares, então a pessoa vai ter como desculpa
de que, mas a minha avó fez essa comida para mim com tanto amor e carinho, eu preciso comer. E isso não existe, porque a essa altura da tua vida tu já deveria ser independente do que tua avó sente, né? Mas tu não és porque tu estás justificando, porque é mais fácil tu justificar e apenas comer o que a velha diz, do que tu dizeres, avó, eu estou fazendo um planejamento alimentar, eu preciso cuidar de mim agora, eu agradeço a oferta, mas eu não posso. Mas eu sei que a senhora fez uma comida excelente porque a senhora sempre faz. É mais fácil justificar e comer. No caso de pacientes geralmente obesos, há uma justificativa muito simples, que é: eu como porque eu tenho ansiedade. Lembra do primeiro vídeo? Se vocês não conhecem, vão ver. Porque a ansiedade, ela não existe como uma condição que leva a pessoa a comer. Só leva a pessoa a achar que vai morrer por qualquer coisa no ambiente. Então, isso não tem como ocorrer. Outra desculpa incrivelmente simples é: mães que deixam de cuidar de si para cuidar dos filhos. E sim, eu entendo. Nós somos também treinados para sermos bem vistos em sociedade. E ser bem visto envolve tu abdicares de si para se dedicar ao filho. Só que a pessoa não percebe que ela está se dedicando mesmo, são as outras pessoas que vão achar que ela é uma boa mãe. Então, mães que estão passando por algum momento hospitalar com o filho, passam a comer de forma completamente regular, sem se preocupar com nada, porque estão cuidando da criança. E isso só prejudica tanto a mãe quanto a criança, porque a criança está aprendendo isso por cópia, e dois, porque a mãe vai ter que corrigir isso depois. Ajudou alguém? Não ajudou a pessoa alguma, nem a criança que está doente. Mas serve como justificativa para não ter que preparar um alimento, levar para o hospital, tomar alguns minutos de cuidado para si, comprar alguma barra de proteína, para poder, enquanto está acompanhando o filho, continuar cuidando de si. E vocês perceberam, tudo é desculpa.